Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. Olá, este é o 8º episódio do Lu em Letras, o podcast literário para quem ama sentir e refletir literatura no mundo da lua. Eu sou Larissa Dur e o livro de hoje é Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Impactante a frase que escolhi para abertura, né? Esse choque sintetiza bem o sentimento que eu tive ao ler Ânsia Eterna. Mas, antes de tudo, quem é essa tal de Júlia Lopes? Em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro, nasceu uma das mais brilhantes escritoras brasileiras, Júlia Lopes de Almeida. Existem muitos fatos interessantes e importantes sobre a vida dela. Eu ficaria aqui por muitas horas falando sobre isso, se fosse possível. O legal também é que, pelo menos eu, nunca paro de descobrir coisas novas sobre a Júlia. Há algum tempo eu vim acompanhando pesquisas e estudos sobre ela e tal, e sempre fico boquiaberta, porque, meu Deus, eu queria ter estudado Júlia Lopes na escola. E por que isso não aconteceu, não é mesmo? É no mínimo curioso esse esquecimento ou apagamento da figura dela nas últimas décadas. E a Júlia não morreu há muito tempo, tá, gente? Foi em 1934. O que de lá pra cá aconteceu para que a gente simplesmente parasse de falar dela? Sim, parar de falar, porque Júlia Lopes não foi uma escritora que passou despercebida naquela época. O seu papel não foi importante só para a literatura, como também para a política. Aliás, as obras da Júlia têm muito dos ideais pelos quais ela lutava, e eu fico impressionada como no livro A Falência, a Júlia faz um retrato social tão real daquela época, ou assim me parece, porque eu não estava lá, né? Tô confiando nos relatos históricos. Mas assim, como esse retrato ainda é tão contemporâneo, como se parece tanto com o nosso tempo também. E com personagens femininas fortíssimas e questões super pertinentes até hoje. Enfim, para você ter uma noção do tamanho da importância dessa mulher, ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Mas não foi oferecida a ela uma cadeira, provavelmente porque naquele período, que foi lá para os finais do século XIX, dificilmente instituições assim aceitavam mulheres. E o que eu acho mais legal nessa história é que a gente não sabe como ela se sentiu, mas sabemos que ela não desistiu. Júlia continuou escrevendo, produzindo, publicando, dizendo o que pensava, lutando. E olha, as pessoas liam, tá? A Júlia era famosa, ela escreveu romances, contos, teatros, livros infantis, escrevia ativamente para jornais e revistas, e o que ela escrevia, isso é muito importante dizer, é excelente. Não fica atrás de nenhum Machado de Assis, não, ok? Então já sabemos que não foi por esse motivo que ela perdeu popularidade. Pouco se falou sobre ela por quase um século e novas edições dos livros eram raras e quando tinham a tiragem era pequena. Então, o que raiz aconteceu para todo mundo começar a falar da Júlia Lopes agora, entende? Existem hipóteses. Bom, ela não foi esquecida 100%. Alguns estudiosos continuaram pesquisando sobre a vida dela, mesmo que silenciosamente, como dava e tal. Alguns fatos foram descobertos não tem muito tempo, como ela ter estado na ABL. Nós sabemos que poucas pessoas se preocuparam em guardar e transmitir a história das mulheres e, consequentemente, isso criou lacunas enormes na nossa sociedade. Aos poucos isso vem mudando, graças a Deus, mas ainda escutamos pouco sobre as mulheres do passado, é quase como se elas não existissem mesmo. E a Júlia Lopes, ela não foi a única escritora brasileira da época dela. Várias outras mulheres também produziram trabalhos muito importantes e também foram esquecidas. Com as descobertas mais recentes, mais o movimento feminista lutando pelo reconhecimento das nossas mulheres, o nome de Júlia Lopes foi resgatado das sombras. Outra coisa que deu um up na nova popularidade da Júlia foi a indicação dos seus livros em vestibulares. Sim, sim. A partir daí eu comecei a encontrar um exemplar da Falência em cada esquina da cidade, sem exagero. Novas e muitas tiragens estão sendo feitas, não só da Falência, mas de outras obras dela também, porque esse é um grande negócio, né? Desculpem, editores, eu sei que vocês precisam trabalhar e tal, vale a pena publicar os livros da Júlia para os vestibulandos e leitores curiosos, eu sei, é lucrativo.
E eu não posso nem reclamar desse resgate, mesmo com as questões de mercado envolvidas. Acho importante demais dar atenção a ela, tanto quanto já demos ao nosso querido Machado de Assis e afins, sabe? Só que também não consigo deixar de dar uma alfinetada no mercado editorial, já que ele às vezes escolhe o que a gente vai gostar de ler, né? Mas olha só que coisa boa! A obra da Júlia é de domínio público, o que significa que é gratuita e super tranquilo de encontrar na internet. E a leitura vale muito a pena, porque os livros dela são, sem sombra de dúvida, clássicos. E clássicos escritos por uma mulher, o que acho ainda melhor. Bom, falei um pouco da autora porque eu acho muito necessário, mas agora eu preciso falar do livro escolhido para o episódio, que se eu continuar falando da Júlia, o episódio fica gigante. E eu jurei para mim mesma que eu não ia perder o foco, então vamos lá. Eu escolhi Ânsia Eterna, antologia publicada em 1902, simplesmente porque ainda não tinha lido. Minha proposta era ler os 30 contos em 30 dias, mas isso não aconteceu desse jeito. Eu lia mais de um por dia porque achei legal demais. Achei as temáticas dos contos incríveis, a perspectiva feminina me impressionou, apesar de eu já saber que tinha sido escrito por uma mulher, isso deveria ser óbvio, né? Os contos não são longos e eu gosto disso, porque posso dar uma lida rapidinha nos meus intervalos ou antes de dormir. Também achei admirável a tentativa dela de representar a diversidade da nossa cultura brasileira, tanto nos personagens quanto na natureza. Quanto a isso, na verdade, eu admiro, sim, mas eu confesso que não me agrada sempre. A representação da flora e da fauna, das pessoas da cidade, das pessoas do campo, está bem no padrão de fins de século XIX e início do século XX, o que significa que está muito acentuada. Não é nada sutil, sabe? É bem para dizer entre linhas, olha como o nosso país é lindo, olha como nossas, olha só as nossas florestas, nosso povo, essas coisas. Bem nacionalista, o que me lembra o romantismo, inclusive. Só que tudo bem, é super válido, afinal o livro é dessa época. Por isso, ok, são descrições que normalmente aparecem em obras brasileiras do mesmo período e ficou legal pensando por esse ângulo. É óbvio que vai ser diferente de um conto escrito hoje em dia, né? Agora, já que eu falei de romantismo, um negócio interessante para quem gosta de analisar gêneros textuais, escolas literárias, etc., fiquei entre classificar a coletânea como romântica, gótica ou fantástica. Eu acho que é um pouco de cada um. Isso quer dizer que eu encontrei elementos desses três gêneros nos contos. Aliás, esses dias eu li alguns contos do Horácio Quiroga, um escritor uruguaiano da mesma época da Júlia, e eu achei similar. Eu lembrei bastante da Júlia enquanto lia, especialmente o conto Travesseiro de Plumas ou Travesseiro de Penas, que eu indico a leitura porque é sensacional, tá? Mas isso porque justamente a narrativa do Quiroga tem elementos fantásticos, tem suspense, terror, assim como em Ânsia Eterna. Indo até um pouco mais longe, saindo da América Latina, também dá para fazer um paralelo com os contos de horror do Edgar Allan Poe. Sim, você não ouviu errado, é isso mesmo. Olha, já diz o título, Ânsia Eterna. Então a gente começa já esperando ler histórias no mínimo dramáticas, a gente espera ficar ansioso. E é isso mesmo, as histórias são impactantes, dramáticas, macabras, bem diferente do que eu li da Júlia em A Falência, viu? Alguns contos me surpreenderam mais que outros porque são meio inusitados, sabe? Existe um suspense na narrativa que realmente prende o leitor. Mais de uma vez eu me peguei pensando, ok, o que eu tô lendo aqui? Qual que é a história? E o final, bum, era uma surpresa. Ou eu começava achando que não ia dar em muita coisa e era surpreendida com algum evento e também o contrário. Eu realmente adorei isso. Adorei. Eu acho que não consegui deduzir o final de nenhum dos contos antes de fato, chegar ao fim. Esse suspense, meus amigos, já é motivo mais que suficiente para ler a antologia. Fica a dica. Confesso ter cogitado escolher um único conto para analisar nesse episódio, mas como eu adorei a maioria deles, sendo bem sincero, eu fui incapaz de escolher um. Eu preferi falar um pouco sobre a Júlia Lopes e a importância da literatura e da figura dela na nossa sociedade e dar um panorama da antologia. Antes de me despedir, eu vou ressaltar os temas que encontrei no livro e achei super importantes, que são a intolerância religiosa, bem como a religiosidade extrema, o assédio contra a mulher, adultério,
a perspectiva feminina, o interior do Brasil, muito caricaturado, tá? Mas com a tentativa de representação, então é legal. As diferenças sociais entre o rico e o pobre, as diferenças de gênero entre o homem e a mulher, aspectos da literatura gótica e de terror, além da fantástica, que eu achei um máximo. Esses são os temas que eu anotei, assim, que eu notei de mais importante, que ficou mais relevante para mim. Mas durante a leitura é possível que você encontre alguma outra coisa diferente ou uma análise diferente, porque cada leitura é uma leitura, não é mesmo? E por último, apesar de me doer o coração e fazer escolhas, eu escolhi 4 contos dos 30 para indicar a leitura. Eu não sei dizer se eles são os meus preferidos, mas gostei demais deles, só que eu também gostei muito de outros. Enfim, eu escolhi um, O Caso de Ruth, que traz um tema muito atual, infelizmente. 2, Os Porcos, e esse aqui é, na minha opinião, o mais visceral dos contos, então prepare-se. 3, E os Cisnes. Essa história se passa durante uma visita a uma clínica psiquiátrica, e eu não digo mais porque eu vou dar spoiler. E 4, Esperando, que dá um pouco o que pensar sobre o casamento, sabe? Apesar de ter indicado esses 4, existem outros que acham a leitura, tipo, obrigatória. Na verdade, eu acho que a leitura dos 30, assim, é necessária. Por isso, se eu conseguir atiçar sua curiosidade, procure ler o livro, ou pelo menos alguns dos contos, porque vale muito a pena e cada conto é muito rapidinho de ler, tá? Eu juro que é legal. Se você não gostar, pode vir reclamar comigo. Encerro por aqui. Foi um enorme prazer falar da Júlia e de Ânsia Eterna hoje. Nos encontramos na próxima lua cheia. Até lá!